Está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa, muito bem, alô você da internet, alô você do YouTube. Está no ar mais um programa dos Antenados na Jogada. Hoje é dia 20 de agosto de 2015 e é quinta-feira. Eu já dou o meu olá, meu boa noite a ele, o operador que é mais do que bom para Dedéu. Muito boa noite, Salvador Rangel. E vamos começar com esse programa hoje, programa que sucedeu depois é bom, né? Mas que sucedeu o primeiro jogo do Flamengo e Vasco na Copa do Brasil, o confronto pelas oitavas de final da competição nacional, onde o Vasco ganhou mais uma, hein? 1-0 pro Vasco no Maracanã, o Vasco ganha mais uma com gol do estreante Jorge Henrique, e a gente vai falar muito disso aqui no programa, aliás, que mais do que a derrota do Flamengo e a vitória do Vasco, o Cristóvão Borges caiu, minha gente. O Cristóvão Borges não é mais técnico do Flamengo. Foi uma decisão ali consensual, né? Entre ambos, entre o Cristóvão, entre a diretoria do Flamengo. E o Flamengo já tem treinador novo, é o Oswaldo de Oliveira, que já foi apresentado no Ninho do Urubu, dizendo sempre quis voltar. Então, com essas informações, hoje tem jogo do Fluminense ainda. Eu chamo ele, o destaque dele é, claro, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Pra você que ouve pelo YouTube, boa noite, bom dia ou boa tarde. Vai saber. David, já que você destacou aqui lá o Flamengo e Vasco do 1-0, muitos cartões amarelos, expulsão, bicão pro alto, a gente vai comentar em breve. Começo aqui destacando, dando meu destaque pro Botafogo. William Arão, lembra a revelação? William Arão, até rima. A revelação William Arão, como não lembrar? Exatamente, William Arão, a revelação, nega ter assinado pré-contrato com o Cruzeiro. E Botafogo se reunirá com o pai do jogador. Ah, que bom, hein? Pro Botafogo isso é muito bom. Então, galera vascaína ligada no YouTube e a torcida do Flamengo que tá de cabeça inchada, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e voltamos já com o São... Com o que, Lucas? A gente vai... Programa Antenados na Jogada. Exatamente. Diga, antes do intervalo tem alguma coisa aí? Além de Fluminense e Paysandu... Tem Fluminense e Paysandu. Só para situar, Lucas, são 5 horas e 58 minutos aqui no momento da gravação do programa e daqui a pouquinho às 7 da noite tem Fluminense e Paysandu pelo campeonato, pela Copa do Brasil. E não é só isso, é Fluminense e Paysandu, Inter e Ituano, São Paulo e Ceará. São Paulo e Ceará às 9h30. Show de bola. Então são os jogos de hoje que complementam essa rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, Salvador, rapidinho, vamos pro intervalo aqui no... É a força do hábito, né? E vai demorar pra esquecer. Aqui no programa dos Antenados na Jogada. E nós o que, Lucas Haddad? E nós torcemos sem parar. Antenados na Jogada, show, spot show. Já vai... Eu até falo, mande sugestão de nome, se você quiser. É isso aí, por enquanto é programas Antenados na Jogada. Valeu, vamos já e já voltamos. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, hoje o intervalo não está demorando nem um minuto. São só dois ali, né? Duas pequenas pílulas dizendo... inserções. Exatamente, dizendo que os Antenados na Jogada ou são a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E isso é verdade, né, Lucas Haddad? É verdade, sim. E, David, nossa página no Facebook, facebook.com/Antenados na Jogada, perguntava quem será o novo técnico do Flamengo. Você já adiantou que é o Oswaldo de Oliveira.
Oswaldo de Oliveira, que é irmão do Valdemar. Lembra? A gente botou aqui aquele vídeo do anúncio do Valdemar Lemos no Flamengo em 2003, que a torcida caiu em cima dele. O cara mal chegou, já queriam ele fora. Tá lá pra você curtir. Fora Valdemar. Isso mesmo. Um dos vídeos mais engraçados da história recente. Dá pra dizer que é recente ainda, não sei, nem sei. 12 anos atrás, 12 anos atrás. Mas um dos vídeos mais engraçados aí, pelo que eu lembro do futebol. E aí, eu vou contar uma curiosidade. A gente encontrou na rua, um dia indo pra São Gonçalo, o Cícero Melo. Cícero Melo, repórter da ESPN. Outro carro. Exatamente. Encontramos em outro carro, no carro da reportagem da ESPN, que ele devia estar indo pra São Januário, fazer a cobertura do Vasco. Imagino eu, pegando rebolsos ali. E aí, Lucas Haddad chegou pro Cícero Melo e perguntou: ô Cícero, por que Valdemar, Cícero? Eu fiz questão, falei, David, emparelha, tranca o carro do Cícero Melo. Baixou o vidro, eu perguntei: ô Cícero, por que Valdemar? Ele perguntou: por que Valdemar? Por que Valdemar? Aquela voz dele característica. Perguntando. O vídeo é da ESPN Brasil, né? E é isso, gente. Agora a gente tem que falar o porquê o irmão do Valdemar, o Oswaldo de Oliveira, chegou ao Flamengo. Então, Salvador Rangel, vamos falar de Flamengo e Vasco, que aconteceu ontem e que ainda vai acontecer o segundo jogo na semana que vem, e todos esses desdobramentos de saída de Cristóvão e chegada de Valdemar Lemos. Então, pode soltar, Oswaldo de Salvador. Oliveira. Opa, é verdade, Valdemar Já Lemos. vão te xingar. Vai treinar pelo telefone. Ah, não dá não. Vai lá, Salvador. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Pois é, não teve a vinheta do Vasco, Teve mas só o violino. só o violino do Carlos Malagueta. Esse Carlos Malagueta é bom demais. De novo, Salvador. Muito bom, né? Deixa tocar, o Vasco tá merecendo. O Vasco ganhou ontem. Aliás, Lucas Haddad nas redes sociais já estão dizendo, sabe o quê? Diga, Que queriam David. que os próximos 19 jogos do Campeonato Brasileiro fossem todos contra o Flamengo. Não, o Vasco, se tivesse 19 jogos, só clássico, Botafogo, Flamengo e Fluminense, seria campeão com 100% de aproveitamento. Só pode ser isso. O Vasco já venceu 6 clássicos seguidos. Só quem conseguiu isso na história, só uma geração do Vasco conseguiu. Sabe qual, David? Aquela de 2000? Não Antes foi essa. disso? Antes disso. Foi uma geração que talvez foi a primeira grande geração da história vascaína, que é o Expresso da Vitória. O Expresso da Vitória. Exatamente. Somente o Expresso da Vitória conseguiu 6 vitórias seguidas em clássicos. E aí, um time muito diferente desse Expresso da Vitória, que tá mais pra Expresso da derrota, porque tirando o clássico só perde. É verdade, conseguiu três igualar o feito. vitórias em 19 jogos. 3 vitórias contra os 2 clubes cariocas, né? Pois E é. o contra o Avaí. Então, assim, sobre o jogo de ontem, David, lembra que eu falava que o Vasco ele não poderia se afobar? Ele não poderia ir pra cima, é guerra, vou de peito aberto, entendeu? E vamos pra cima, Excelsior, e dá um grito de guerra, e vamos ali com faca nos dentes. O Vasco foi perfeito nessa parte. Ele não se emocionou, ele não ficou contagiado por esse negócio de querer atacar desenfreadamente, porque pra gente vale tudo, o que tiver que ser será. Não, uma coisa que eu percebi do Vasco é que ele tava, até como eu posso dizer, de um modo, não vou dizer covarde, mas ainda de um modo cauteloso, explorando muito a ligação direta. Quando você explora muito a ligação direta, isso no caso, o Vasco fazendo ligação direta para lateral direita com o Madison. Quando você faz isso, isso é um claro sinal de que você não está querendo adiantar suas linhas, não está querendo invadir o ataque adversário, invadir a defesa adversária, ou seja, atacar com muitos homens, tocando bola, variando o jogo, e prefere que a bola vá e que os jogadores fiquem lançando apenas um. Quem era o Madison. Muitas vezes falhou. O jogo foi um jogo péssimo, horrível. Foi um jogo horroroso, né? Foi um jogo pra quem horroroso. esperava que fosse um grande jogo, jogaço, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. Aliás, Eu não esperava, não. praticamente não teve bola rolando, Lucas. O tempo de bola parada foi absurdamente Foi maior. muito chutão pro alto também, muita falta. E aí E as chances criadas, David. Eu falava isso, isso me irritava. Eu ficava assim, meu pai do céu, isso não é futebol. As chances criadas, todas elas, não vou dizer todas, mas a grande parte das que eu vi, que eu lembro, o que eu lembre, a maioria foi criada por conta de sobras. Dava um bicão,
corre todo mundo pra bola, aí um chocava com o outro, era um perde-ganha, a bola sobrava pra alguém, esse alguém tentava um cruzamento, tentava um passe, foi assim que o Guerreiro saiu na cara, foi um bate-rebate, quando se viu, quem foi que deu? Foi o Emerson Sheik que deu um passe, né, se eu não me engano? Foi o Ederson. Foi o Ederson que deu um passe ali de casquinha, botando o efeito contrário na bola pro Guerreiro, que um atacante do patamar dele não pode perder aquele gol. Não pode perder, a gente vai falar sobre isso já já. De modo algum pode perder um gol daquele. Saindo na cara do goleiro. Não Aliás, existe. o Guerreiro, já que você citou, já que você abriu esse assunto, Lucas, o Guerreiro tem essa carência, né? Ele não era, já como desde a Alemanha, um centroavante mesmo, finalizador. E no Brasil passou a ser mais esse cara de referência, mas a finalização dele ainda peca bastante, né? Você vê que várias jogadas do Flamengo que ele, enfim, tem criado, inclusive, tá bom, ele tem criado, mas ele tem perdido também, e essa que ele nem criou, né? Que ele saiu na cara do gol, se posicionou bem, mas saiu na cara do gol, ele perdeu de uma forma inaceitável para um centroavante que tem a bagagem, que tem não só a bagagem, mas que tem a grife do Guerreiro que ele tá recebendo, né? Pois é, o Guerreiro tinha que ter feito o que ali? Ele bateu no canto certo, bateu perfeito de chapa, só não fez o gol, só não foi perfeito mesmo. A mecânica foi correta. Faltou ele dar altura pra bola, pra ela passar pelo pé do Martin Silva. Ou colocar um pouco mais no canto, né? Porque a bola não foi totalmente no canto. Martin Silva conseguiu tirar. Não precisava ser radicalmente no canto. Não precisava ser tão no canto. Se ele dá uma altura na bola só pra passar por cima daquela parte que é o tronco, da perna, do pé do Martin Silva... um totozinho de leve, né? Um totozinho de leve, verdade. Perfeito. Mas se ele fosse colocar um pouquinho mais no canto, com certeza não teria problema. Ou seja, ele poderia fazer muita coisa ali naquele lance, o Lucas, porque tava na cara do gol. E um gol daquele não dá pra perder, né? Não, ainda mais num confronto de mata-mata. Que ou mata ou morre, né? Já diz o nome disso. Então, assim, o que eu vi aqui... No que diz respeito a Vasco e Flamengo, aliás, me Lucas, deixou mal. Eu não gostei, não. Sinceramente, eu não gostei. O Paulo Guerreiro ainda está muito aquém do que se espera dele, né? Porque, enfim, ele tem feito bom jogo. Ontem, eu acho que ninguém fez um bom jogo. Pra mim, na minha humilde opinião aqui, o Emerson Sheik foi o que mais brigou. Ele errou bastante, mas foi o que mais brigou, ia pra cima, tentava de todas as maneiras, buscava o jogo de todas as formas, arriscava algumas coisas e algumas acertava, mas errou a maioria. Mas enfim, ele foi pra mim um destaque do Flamengo mais uma vez. Agora, o resto do time foi muito fraco, né? O próprio Jorge, o garoto foi fraco. O Jorge, um garoto de personalidade, jogou bem e tal, mas também não foi o Jorge, já que a gente já viu em outras oportunidades. Ô, David, sabe o que aconteceu? Sabe o único Flamengo que foi traído? É que o Flamengo caiu no jogo do Vasco. O Flamengo caiu na catimba do Vasco. Isso, imagina sabe isso. como é que isso acontece? O Vasco parou muito o jogo, o Vasco bateu muito, o Flamengo aceitou esse clima hostil. Isso, o Flamengo falou, vocês vão bater, a gente também vai. E aí, meu filho, quando é porrada contra porrada, não existe essa do melhor vencer. Vai vencer quem meteu o gol, quem aproveitar a chance. Assim, David, vamos ser aqui racional. Por isso que eu criticava aqui desde o começo, desde ontem, desde anteontem, você deve lembrar bem, que eu critiquei aquela declaração do Jorge falando, se eles querem guerra, a gente quer guerra também. A gente vai... A guerra tem que ser no futebol. Exato. Eu falei, essa história de guerra não é legal. Não tem nada a ver. Eu achava que o Jorge estava dando a entender na questão de entrar com virilidade, de marcar em cima, de sufocar o adversário, entendeu? Olha, guerra, então a gente vai jogar sério mesmo, a gente não vai entrar como se fosse uma mera oitavas de final. Eu via nesse sentido. Então, assim, David, a coisa é muito clara, Salvador Rangel, você ouvinte, é muito claro. Tudo que se passou. Eu tenho um time pior que o seu. Vamos lá, estamos aqui jogando um jogo de futebol, ou seja o que for, basquete, futebol, qualquer coisa que seja um esporte coletivo. Meu time é pior que o seu. Se eu levar o jogo para descambar para a parte física, para o contato, para a guerra, para a encarada, para a catimba... Para hostilidade. Isso. Né? Quem está ganhando? Com certeza nivela por baixo. Isso. Nivela por baixo. O pior time quer fazer o quê? Quer nivelar por baixo. Se o Flamengo fazer, meu filho, beleza, estamos aqui no campo eu jogo bola. Eu vou botar o pé em cima da bola. O Cobreloa jogando contra o time do Zico, Andrade, Adílio, Júnior. Aí eu pergunto pra você, imagina o Zico, Andrade, o Adílio e o Júnior caindo, falando, sabe uma coisa? Também vamos dar porrada? Esquece esse negócio de jogar bola. O Zico falando, não vou bater falta não vou martelar com ninguém não. O meu negócio agora é quebrar o chileno que me deu uma porrada ali. Meu amigo, o Flamengo podia perder, entendeu? O Flamengo, lá quando foi jogar no Chile, perdeu um jogo de 1-0. Poderia perder o título se numa situação ali que o Cobreloa metesse outro gol? Poderia. Por quê? Porque ali, naquela época, a Libertadores tinha uma arbitragem que permitia. Atualmente é diferente. Atualmente
Se um time entra pra bater, você pode usar isso pra ter um jogador a mais, ter 2 jogadores a mais. E aconteceu foi o contrário. O Flamengo se perdeu tanto na catimba que terminou ele com um a menos. Exatamente, o time mais técnico terminou com um a menos. E o Lucas Haddad, o Flamengo que vinha jogando, a gente vinha elogiando aqui, jogando bem. Saiu aí o Salvador. Não, tá dentro aqui. Não, tá dentro a gravação, mas saiu ali o Zara Rádio. Salvador, ressuscita aí o Zara Rádio, a gente vai continuar aqui falando. Porque saiu a vinheta. Eu tenho que fazer aqui umas pontuações. Saiu o PG e saiu o resto. Então, Lucas Haddad, vamos continuar aqui, antes de você fazer suas ponderações, eu termino dizendo aqui o seguinte, o Flamengo que vinha jogando bem na parte ofensiva, vinha se movimentando, criando jogadas, envolvendo o adversário, envolveu o Palmeiras, lá na Arena Palmeiras, na Allianz Parque, envolveu a Ponte Preta, enfim, até outros adversários um pouco maiores. O Lucas, com melhor qualidade que o Vasco. Qualidade. Não é maior, melhor qualidade. Que o Vasco é grande. Não, quis dizer adversários maiores que a Ponte Preta e com mais qualidade que o Vasco, entendeu? Sim. O que eu quis dizer é o seguinte, aí de repente esqueceu de jogar, o Flamengo voltou a ser, Lucas, chutão, desorganização tática, correria de uma forma que era o quê? Com o Vanderlei Luxemburgo há 4 meses atrás? Sem esses jogadores novos, sem o Guerreiro, sem o Sheik e sem o Ederson, por exemplo, que jogaram ontem. E o jogo foi tão várzea, David. Você sabe quantos cartões o Vasco levou? Quantos cartões? Pode dar informação aí. O Vasco levou 8 cartões amarelos. O Flamengo levou, tirando o Wallace, conta os 2 do Wallace ou conta só um? Conta os 2 do Wallace, então com vamos certeza. lá. Até porque o cartão do Wallace, o primeiro, foi tão ridículo, né? Uma briga Flamengo com reascos. Flamengo levou 5, no caso, 4 amarelos e um vermelho. Aí se for contar o do Wallace, são 6. 5 amarelos e um vermelho. Agora sim. Que são consequências. O Wallace fez uma partida deplorável. Sobre o ponto positivo do jogo... Aliás, o gol do Vasco foi deplorável. O quadrado que ficou ali na área do Flamengo pro Jorge Henrique chutar. Primeiro, vamos lá. Começa errado. Tudo bem. O Wallace... Ele faz a linha de impedimento perfeito, o gol estava impedido, tá? O gol do Vasco da Gama foi impedido, tá, gente? O Riascos recebe na ponta impedido. Mas ainda assim, o Riascos se apresenta. Por isso que eu digo, é melhor ter o Riascos do que não ter. É melhor ruim com ele, pior sem ele. Aliás, Lucas, o Riascos fez uma ótima partida, hein? Nos padrões atuais do Vasco, o Riascos fez uma ótima partida, deu muito trabalho para a defesa do Flamengo, prendeu bem a bola e levou muito perigo. Pois é. Aí beleza. Vamos supor aqui que o Wallace chegou lá, estava impedido, realmente o juiz não marcou, teve um erro. Aí o Wallace volta para marcar, ele ainda consegue alcançar o Riascos. O Riascos não consegue penetrar na área, o Wallace consegue fazer a cobertura. O Wallace consegue, com méritos próprios, alcançar o Riascos, que é um jogador rápido, para fechar a área, para não deixar ele cruzar. Aí o erro do Wallace é o quê? Ele para na frente do Riascos e no lugar, em vez de dar o fundo, né, e proteger a área, o que ele faz? Ele deixa, em vez de cercar o passe para dentro da área, ele cerca o fundo. Aí o Riascos não tem nem que driblar ele, só dá um passe direto, ridículo, né? Aí ele deu pro Júlio dos Santos, quem fechou foi o Jorge Henrique, né? Você vê, o Riascos erra o passe, que era pro Júlio dos Santos, ainda assim não tem um flamenguista para cortar. Não satisfeito a bola... A marcação do Marcelo estava completamente equivocada, estava atrás da linha de zaga. Atrás. Aí não satisfeito... Como é que pode uma linha de zaga, existe a linha e o jogador que é zagueiro fica atrás dessa linha? Pois é, aí você não consegue interceptar o passe para quem ia. O cara que ia receber a bola também não consegue. Ainda me sobra para um segundo vascaíno, que é o Jorge Henrique. E ainda me sobra bem, que ele bate de primeira e faz um belo gol. Golaço no ângulo. Vale ressaltar aqui que foi um golaço no ângulo mesmo. Então, assim, agora, foi aquele tipo... Ontem o jogo, sinceramente, foi pelada, foi várzea total. Lucas, aqui a comparação. Quando o Wallace foi expulso e entrou o Samir no lugar do Everton, né, para recompor a zaga... No primeiro e segundo lance, Lucas, não sei se você concorda, se você vai curtir e compartilhar minha opinião também. Mais uma vez, o Samir já demonstrou muito mais do que o Wallace nas questões mais básicas, nesse quesito de cercar o adversário, de não ir no momento que não precisa ir, não dar o bote errado, cercar, imprensar o adversário contra a lateral. O Samir fez isso nos primeiros 2 lances, Lucas, contra o Riascos. Isso é inteligência, isso não é muita... Olha, zagueiro, o Jorge Benjó já dizia isso. Zagueiro tem que ter malandragem, entendeu? O zagueiro ele não pode ir na brutalidade, ele tem que ir na malícia, na malandragem. Zagueiro tem que ser malandro. O Jorge Benjó fala isso. E, obviamente, tem que jogar sério quando tiver que jogar, arrepiar quando tiver que arrepiar. Mas, no mais, é você induzir o atacante a tomar uma decisão e tomar uma decisão errada. Zagueiro não tem que tomar decisão por atacante.
O zagueiro tem que falar assim, ó, tô aqui te cercando, filho. Decide, tu vai tocar, tu vai me driblar, pra onde tu vai levar a bola, não importa. Eu vou te botar pressão, e aí, meu querido, se tomar a decisão errada, vou forçar uma decisão errada pra eu poder dar o bote. Não Mas é já dar o passou- bote e ele tomar a decisão. Você não concorda que já passou da hora do Wallace perder a vaga nesse time titular e também, consequentemente, é óbvio, perder a abraçadeira de capitão? Porque, fora a questão da vaga no time titular, Lucas, mesmo que ele continue sendo titular, perder a abraçadeira de capitão é uma coisa óbvia, porque ele tomou um cartão amarelo, ele foi separado pelo César, que é o menino. Ele foi encarar, dar uma testada lá no Riascos, no primeiros lances do jogo, e tomou cartão amarelo. Podia ser expulso. Podia ser logo no começo, entendeu? E ele botou em risco ali a integridade do time, né? A integridade técnica, tática do time, por uma besteira ele sendo capitão do time, Lucas. Você acha que é admissível uma coisa assim? Não acho que é admissível. O capitão do time, ele, acima de tudo, tem que falar, gente, não vamos cair nesse jogo de temperamento, de catimba, de provocação do Vasco. Nós somos melhores, nós treinamos há mais tempo. Os caras estão cheios de jogador novo, sem ritmo, Jorge Henrique, Nenê, enfim, um inferno de jogador novo, entendeu? Riascos, recém-titular. Isso, muita gente pressionada. A torcida mal veio pro estádio. A torcida do Vasco era pra bater de frente com a do Flamengo em público também. Entendeu? E não foi, a do Flamengo engoliu. A torcida do Vasco ontem foi 10% do Maracanã. Pois é, isso aí é muito pouco. A torcida do Vasco é enorme, gente. A do Rio é a que quase chega no Flamengo. Entendeu? A diferença é grande ainda, mas não importa. Historicamente, a torcida do Vasco bate de frente sim com a do Flamengo, em números. Por isso que é clássico 12 milhões. Ninguém estava acreditando. Então o Wallace tinha que falar o seguinte, meu filho, vai dar cabeçada no raio que o parta, pra cima de mim, eu aqui, braçadeira, filhão, pra cima de mim ninguém faz isso, entendeu? Eu não caio nisso. Você pode tentar ludibriar garoto, eu não. Entendeu? E aí o garoto, que era o César, o goleiro, foi lá, separar. Isso, exatamente. Você pode tentar ludibriar garoto e tal. E o Wallace devia dar uma chamada. Gente, vamos parar com esse negócio de dar trombada, de cair, de bicão pro lado. Vamos botar a bola no chão. Nós temos mais treinamento que eles. Nosso meio é melhor que o dele. Mas não. Eu concordo com você. Eu só tô embasando o que você está dizendo. Então chegamos ao consenso aqui, você curte e compartilha minha ideia de que não dá para o Wallace ser capitão do time, e para mim também não dá para ele ser titular mais desse time não, sinceramente. Não, titular eu não vou dizer, titular eu não sei, porque esse negócio de zagueiro vai muito de fase também, ficar trocando também não é a melhor coisa. Mas ele tá ruim demais, Lucas, ele não tem inteligência, ele não tem posicionamento e não tem velocidade. Como é que pode? Então por que ele veste a camisa do Flamengo? Pois é, mas ele tá numa fase realmente terrível, e até um companheiro nosso, um comentarista agora que eu não vou lembrar qual, por isso eu não vou nem arriscar aqui, falou o seguinte, se não me engano foi da Rádio Globo ou da Rádio Tupi, falou o seguinte, o Wallace precisa melhorar muito para chegar no nível de ruim. Olha só a que ponto chegou o Wallace, né? Ele tá lá no elenco do Flamengo há quanto tempo? Já tá lá há uns 2 anos, ele chegou em 2013 no Flamengo. Então pronto. Aí eu não posso chegar e bater o martelo agora, porque tá no calor do momento de uma derrota pro Vasco, entendeu? Agora, o fato é que pra capitão já concordo, porque capitão tem o Emerson Sheik, tem o Guerreiro, tem muito mais gente vivida do que ele. Exato, perfeito. Olha, vou ser sincero, o Márcio Araújo já é mais vivido que ele. Eu vou começar aqui a falar uma série de jogadores que tem muito mais liderança que o Paulo Vitor, quando se voltasse tomar o lugar do César, entendeu? E eu não vou dizer o Jorge, porque o Jorge é garoto, aí já vão achar que eu sou já é demais, né? pelo Jorge. É verdade, ficar suspeito. Mas realmente é porque aquela história de que o Wallace lê milhões de livros, lê filósofo daqui, filósofo dali, Nietzsche, Schopenhauer. Essa história aí, ô Lucas... Não, então manda ele pro mosteiro pra estudar São Tomás de Aquino, a Escolástica, São Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola. Porque, olha, estudo ótimo, eu aprecio isso. Essa história aí André, já ficou ultrapassada, na minha opinião. Que é zagueiro do Cruzeiro e era do Corinthians, é um cara que pinta obra de arte, que é um leitor. Eu tô falando de futebol. Eu nunca debati política, geopolítica, economia, filosofia, teologia com Wallace. Eu tô falando de futebol. Eu não quero saber o que ele lê pra futebol, entendeu? Mesma coisa, eu tô aqui comentando um programa de esporte, você também. Ninguém quer saber qual é a minha posição em relação à geopolítica, economia, teologia, filosofia, o que for, minha religião, o que for. Eu tô aqui pra falar de futebol. E no futebol, o Wallace, eu fiz uma crítica aqui nele, não é nem questão só física.
Não é nem questão só técnica, mas é de inteligência. Porque no gol do Vasco, no único gol da partida, ele simplesmente deixa o meio aberto. Ele tinha que dar o corredor e aí tentar travar o cruzamento do Riascos. Ou então deixar o Riascos sair com bola e tudo, enfim. E muita gente fala, sabe o que, Lucas? Ele facilitou o trabalho do Riascos. As pessoas falam, sabe o que? Quer dizer, as pessoas não. Eu tenho uma colega jornalista, que eu não vou revelar o nome por motivos óbvios, mas ela foi fazer uma matéria com o Wallace, né? Aí foi tirar foto da matéria. Sabe o que o Wallace fez, Lucas? Diga. Ele, peraí que eu vou buscar um livro. Ele foi, pra aparecer na foto, ele foi buscar um livro lá de filosofia de algum desses autores. Olha, eu vou ser sincero com você. Coisa de poser isso, né? É poser. Os caras, poser, exatamente. O cara tem que fazer isso, o cara tem que jogar bola. Falando aqui de alguns números, no caso do Flamengo e Vasco, sabe quantas finalizações certas do Flamengo, David? Quantas? Só aquela que o Guerreiro perdeu. Certas. Que foi Certas, só aquela. Só aquela que o Guerreiro perdeu. Que foi no gol, não. Queria no gol, né? Porque o Queria goleiro no gol. tirou antes de... Foi no gol, foi no... Tinha a direção do quadro, do retângulo lá, daquele retângulo da lá. casinha. Flamengo finalizou 8 vezes. Só que fora do gol. Vasco 3 no gol e 6 fora do gol. 6 erradas. Eu queria falar agora um pouquinho do Vasco também, Lucas, porque... E tu, olha, eu posso falar aqui algo pra você? Você vê como o nivelamento, o Vasco conseguiu, com esse jogo psicológico, nivelar o jogo por baixo pro Flamengo, é que até os passes, que o Flamengo normalmente era envolvente, o Cristóvão adora esse negócio de envolver outro time, muitos passes certos, até nisso, o Flamengo ficou atrás do Vasco. De passes certos, o Flamengo teve 246, o Vasco teve 275. Sabe quantos errados do Flamengo? 38 a 43 pro Vasco. Ah, mas o Vasco errou mais passes. Errou também, mas o Vasco, todo mundo sabe que tecnicamente... Ele é pior, muito inferior. Ele é um time de ligação direta. E com um treinador novo. Isso, é um time que força a barra. E buscando um elenco novo. Buscando uma rearrumação do time. O Vasco fez um jogo inteligentíssimo, gente. Ninguém achava que o Vasco ia cair na foba de ir pra cima do Flamengo de peito aberto. Pensou errado. Mas os comentaristas da televisão, da TV Globo, o Juninho e o Júnior, Maestro Júnior, o Reizinho Juninho, né? Por incrível que pareça, né? 2 grandes ex-jogadores de Flamengo e Vasco. Os dois falavam, não tava tendo jogo, Lucas. Não tava tendo jogo, era só guerra, era só bicão, era só Bico guerra. pro alto, trombada, Era rebate. só o clima hostil, era só isso. Não teve jogo. Não, eu vi o jogo, eu até botei isso no Twitter, entendeu? Eu revoltado, falei, meu pai do céu, eu tô vendo, parece que eu tô vendo pelada, de 4ª série, churrasco, o cara dá um bico pro alto, aí corta uma na direção da bola, fica aquela trombação, um tromba no outro, aí numa sobra alguém encaixa um passe, alguém finaliza, ainda finaliza fraco, ainda finaliza mal, foram finalizações péssimas, a única finalização decente foram só 4 finalizações certas, 3 do Vasco e 1 do Flamengo. A única decente Aquela do Everton no segundo tempo, que ele cabeceia na própria mão dele, que bate mais na mão dele do que na mão do zagueiro. Isso é fundamento. Era o Anderson Salles marcando ele, se não me engano. Então, essa finalização não contou que foi no gol, não, né? Não. Não contou que foi no gol. Não. Mas eu acho que teria direção do gol, sim, porque o Martins Silva chegou a tocar na bola. Chegou a tocar? Chegou a tocar, sim. Bom, enfim, aqui não contou nas estatísticas. Mas Estatísticas enfim, do Footstats. ainda assim não muda muito, né, Lucas? Não muda. Não muda muito, até porque o Everton cabeceou na própria mão, né? Pois não dá é. pra contar isso aí. Sobre né? o Vasco aqui, o Vasco, já pra mim ficou claro que o Riascos é titular desse time. Ah, mas o Riascos, ele às vezes age como peladeiro, ele é encrenqueiro, como aconteceu, mas bem ou mal... Catimbeiro. Isso, para um time que tem medo de tomar o campo adversário, por que ele tem medo? Porque primeiro que ele não tem lá grandes armadores, não tem lá técnica para segurar a bola. Então ele tem que verticalizar sempre. O que é verticalizar sempre? É fazer o que ele fez com o Matson, por exemplo. Fazer uma ligação direta. Achou uma válvula de escape, lança pro cara. Uma hora vai, água mole e pedra dura, água mole e pedra dura. Contar com uma falha bizonha também da defesa adversária. Né? Isso, pois é. O Riascos é um desses. O Dagoberto não tem mais essa característica. O Jorge Henrique jogou mais centralizado. Acho que dá até pro Jorge Henrique fazer isso. E o Riascos, junto com os laterais, Cristiano e Madison, eles têm que ser a válvula de escape. O Riascos ainda é um cara que, bem ou mal, David, ele tá ali na área, ele não vou dizer que ele é um centroavante, mas ele incomoda. Ele é um cara que é fortão. Ele incomodou bastante. Isso, é um cara que tem postura. Ele jogou bem de costas pra zaga, sim. Pois Jogou é. bem, sim. Ele não é só correria. Conseguiu prender a bola, conseguiu fazer um lance até bonito passando no meio de 2. Isso.
Ele é um cara que eu não entendi. Eu cansei de repetir isso aqui. Vocês são prova disso. Era sempre Dagoberto e Herrera. Ou Thales e Herrera. Não tinha nunca o Riascos. Eu falei, olha, Dagoberto não é melhor que o Riascos. Não vai render mais que o Riascos. Hoje em dia, não. Não, eu falava aqui. O Riascos pode ter perdido 3 gols feitos contra o São Paulo? Pode. Mas ainda assim, para você perder aqueles gols, você tem que ter a rota certa para poder possibilitar a criação. Pra chegar na cara do gol, chutar e finalizar. Pois é. O Dagoberto, nem isso. O Dagoberto nem tinha explosão para possibilitar uma chance criada. Quem dirá perder um gol. O Riascos, tudo bem. Ele pode não ser o melhor finalizador. Pode bater fraco, pode chutar torto. Mas ainda assim, com ele se cria. Por quê? Porque ele sabe percorrer a rota, porque ele tem pelo menos o pique, a explosão, para estar no lugar certo, na hora certa. Usando o exemplo do Paulo Guerreiro ontem, naquela chance inacreditável que ele perdeu, mas a chance que ele se movimentou a ponto de criar, né? Ele deu a opção do Ederson colocar ele na cara do gol. Isso mas acontece ali não tinha porque... mistério. Aquilo ali é o básico do futebol. Qualquer pessoa que estivesse ali também receberia aquele passe. Aquela jogada foi uma espirrada... O Cirino receberia aquele passe? Não sei não, Marcelo Cirino receberia? Aí que tá, aí que eu tô te falando, entendeu? O fato do cara não ser um centroavante. Porque o Cirino, ele não estaria ali centralizado. A bola ia respingar pro Ederson. O que aconteceu? O Cirino deveria estar mais atrás, o Ederson ia dar aquele toque. Ou mais ali. Aberto. Isso, mais aberto, ainda dá tempo dele chegar na bola firme. A bola, ele ia sair mais de trás, ele ia estar mais aberto, ele ia estar mais longe da área. Agora, Lucas Haddad, chegou a hora de falar da troca de treinadores. Cristóvão Borges saiu hoje pela manhã, ele se reuniu com a diretoria do Flamengo. Diz a lenda, reza a lenda de que ele tomou iniciativa e a diretoria do Flamengo acatou, ou seja, foi uma decisão consensual e já foi apresentado no Ninho do Urubu Oswaldo de Oliveira. Quer deixar o Cristóvão e o Oswaldo para depois do intervalo? Quer deixar? Por que agora? Temos alguma coisa agora? Não, nós estamos agora indo pro minuto 32. Deixa então vamos para depois do passar para depois Acabou do intervalo. Acabou o jogo, né? Isso. A gente já apontou o que foi o jogo, não tinha muito o que dizer mais que isso. Até porque não teve jogo, né? Vamos dizer assim que não teve jogo, né? Teve muita espirrada, bicão pro alto, trombação, e aí sobrava uma bola pra caramba, clima hostil pra caramba. A gente já falou dos cartões amarelos, dos passes errados, a gente destacou tudo que foi o jogo. Que o Flamengo desaprendeu a jogar, né? Desaprendeu porque foi cair em ladainha do Vasco. É verdade. E sorte do Flamengo que tem outro jogo, né? Tem outro jogo no Maracanã na quarta que vem. E aí a história se vai botar a cabeça no lugar ou não, né? Pois é o que eu vivo reclamando. Às vezes clássico é um ranço que te puxa pra baixo. Nesse caso o Flamengo foi. Se o Flamengo pensa assim, sabe de uma coisa? É um jogo que vale como qualquer outro. Eu vou impor meu ritmo. Eu não vou olhar o Vasco como o Vasco. Eu vou olhar como um time que tá na zona de rebaixamento. Mas não, a minha superioridade. Isso. Esquecer a história, a rivalidade, essas coisas. Esquecer rusga. Às vezes, é isso que eu falo. Tem rivalidade que ela te afunda. Na minha opinião, Roma e Lazio é um clássico lindo, mas eles se afundam com essa ideologia de fazer um campeonato à parte. Eu já vi Roma e Lazio se aliviarem de ganhar títulos só porque eles ganharam um do outro. Não importa, a Série A italiana, o Scudetto. Eu ganhei da Lazio, eu ganhei da Roma. Pô, que isso, gente? Mediocridade, né? Muita mediocridade. Nesse caso, o Flamengo foi assim. Então, olha só, Lucas Haddad, estamos na hora do intervalo, sim senhor, Salvador Rangel, às 6h28, aqui horário do programa gravado no momento. Vamos e voltamos já aqui no programa Antenados na Jogada. Vamos, Salvador. Sport Show! Essa aí você que inventou. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro.
Às 6 horas e 29 minutos desse programa gravado, voltamos Ou então, aqui. vamos aqui O quê? aos 34 minutos de vídeo. Aos 34 minutos de programa. De Boa, programa. Lucas. Mas é porque eu gosto de situar por causa do jogo do Fluminense, que vai ser daqui a pouquinho, no tempo real aqui do programa da gravação, né? Então, olha só, discutiremos essa saída do Cristóvão. Lucas Haddad, a torcida do Flamengo não tem paciência com o Cristóvão. Pra mim, Lucas, sinceramente, ontem ele não foi culpado de nada. Ontem foi culpa do temperamento, foi culpa da panela de pressão que foi o jogo, dos jogadores também que não jogaram nada. O Cristóvão ontem, ele fez o que tinha que fazer. Ah, mas o Cristóvão não substituiu, o Cristóvão tem mania de, quando tá perdendo, não fazer as 3 substituições. Mas ele tinha quem pra botar ontem lá, nesse time do Flamengo, que pudesse mexer bruscamente com o jogo? Não tinha. Lembra quando eu brincava que o Cristóvão é um bom técnico ofensivo e alguém tinha que fazer o papel defensivo? Sim, isso todo mundo lembra. Tá, vamos lá. Muricy sabe fazer isso, não sabe? Da defensiva? Tite Sabe também que maravilhosamente Sabe o bem. que o Muricy também saberia fazer? O quê? Ó, meu, eu sei que os caras aí estão falando besteira pra caramba, os caras estão provocando, mas vamos jogar bola, pô. Futebol aqui é no campo, entendeu? Se você diz que a culpa foi do temperamento, eu pergunto, por que o Cristóvão lá, que tava muito paradão, muito na dele, não chegou e deu uma chamada? Pô, gente, ó, seguinte. No intervalo, né? Isso. Vamos parar com isso de achar que isso aqui é um jogo de outra galáxia, que isso aqui é Coliseu, não é? Guerra, não sei o quê. Isso é papo de quem não tem habilidade. Como é, papo como é que é o nome daquele filme, Lucas? Que os garotos lá têm que matar todo mundo pra sobreviver ao jogo? É Jogos Vorazes. Pois Parece é, isso, né? Isso aqui não é Jogos Vorazes, não. Isso aqui é futebol, 11 contra 11. A nossa missão aqui não é contundir o Rodrigo, não é deixar o Riascos com ferimento na cabeça e muito menos quebrar a canela do Thales. Aqui a missão é botar a bola naquele quadradinho bem ali, naquele retângulo. É isso que vale ponto. Estufar entendeu? aquele barbante lá. Pois é, você dá uma se você dá uma cabeçada no Riascos, não vai valer nada. Agora, se tu meter uma cabeçada na bola e ele entrar naquele retângulo ali, ó, tá vendo? Aquilo ali chama gol, meta, né? Gol do inglês, meta, que é o que a gente tem que fazer, acertar a meta. Vale um ponto. O Muricy, eu digo pra você, isso aí também, deixar os jogadores entrarem nesse clima, isso aí também é culpa do Cristóvão, David. Eu não sou um cara que costumo botar tudo no ombro de técnico, mas se tiver que ser botado, tem que ser colocado. Porque o Cristóvão... Primeiro, que quando a gente chega à conclusão que o Wallace é um péssimo capitão, por cair em ladainha de provocação, jogador até que tá fora de ritmo, porque o Riascos não é titular, começou a ser agora... Foi agora, nesse jogo. O Cristóvão tinha que dizer, ô Wallace, você tá maluco, filho? Cara, vai jogar bola, esquece, deixa esse papo de rivalidade pra Eurico. O Eurico tá precisando Mas você imagina o Cristóvão falando isso, você não imagina aquela voz de ô Wallace, tá maluco, filho? Tá maluco? Não é assim. Olha, o técnico às vezes tem que ser sério, tem que dar uma chamada e falar, ó, gente, vamos baixar os ânimos aqui, vamos jogar bola, entendeu? Eu sei que é bacana, que tem uma promoção na televisão, tá mostrando, a TV promoveu o jogo, a torcida veio em peso, mas cara, eu garanto pra vocês que o pessoal vai delirar muito mais com a bola entrando naquele retângulo ali chamado gol, do que com você dando uma cotovelada no Madison, por exemplo. Com certeza, com certeza. É porque a rivalidade tem que ficar pra fora do campo, tem que ficar... Não é UFC, não é boxe, não é nada, né, Lucas? Pois é. Aí o Cristóvão tinha que dar uma chamada. Então já começa por aí. Segundo ponto. O Cristóvão, a gente sabe muito bem que o futebol brasileiro, ele é jogado muito o quê? Por chuveiro, por bola aérea, por bicão. O Vasco fez alguma coisa diferente disso? Não. Foi muita ligação direta. E quando você joga muito por bicão, por bola aérea, por cruzamento, obviamente você vai Mas de verdade seja dito que o Vasco foi muito mais empenhado, muito mais disciplinado do que o Flamengo. Taticamente, pelo menos na parte defensiva, ficou ali recompondo as linhas o tempo todo, firmes, duras, brigando, mordendo o tempo todo, Lucas, coisa que o Flamengo já não vinha fazendo antes. E aí o Flamengo não fez nem isso e também não fez o quê? Gol, não fez a parte de ofensividade, a parte de ataque que vinha fazendo, sim, não fez nada. O Flamengo, defensivamente, vamos falar sério, é mal posicionado. É só isso. Mas como é que pode o Vasco ser melhor posicionado, ter sido melhor posicionado, sendo que o Jorginho estreou ontem, treinou uma vez, Celso Rotti foi demitido e tudo mais, o Vasco vinha perdendo para todo mundo. Como é que pode o Vasco ser mais bem posicionado do que o Flamengo, defensivamente? Olha, David, isso é uma questão engraçada, né? Porque, assim, pode ser que já seja fruto do Celso Rotti,
e o Jorginho só mudou, como eu posso dizer, algumas peças imoral do time. meio, não, algumas peças do meio pra frente, também tem isso, a motivação. Mas só mudou, às vezes, David, a solução para uma questão defensiva tá em você ter desafogo no campo de ataque. Pra não ficar toda hora com a bola ali atrás e você tendo que correr atrás da bola o tempo todo. Perfeito. Você lembra aquele dado que eu falava aqui de 30% a 40% das suas chances de gol aumentam se você roubar a bola no campo do adversário? Sim, claro. Olha, quando você tem uma válvula de escape como os laterais, o Riascos, até o Jorge Henrique, que ainda corre mais que o Dagoberto, bem ou mal, pode sair um passe errado, pode sair um passe ali que sai pela lateral, pode ser uma coisa que não dê futuro, você não consiga se infiltrar, não consiga ter espaço para cruzar, mas ainda assim é bola longe do seu campo defensivo, entendeu? E o Flamengo, quando aceitava esse jogo do bicão pro alto, da trombação, ele basicamente estava aceitando, sabe de uma coisa? Vai ser ping-pong, a bola vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar. Se o Flamengo, com volume de jogo, toma os gols que toma, imagina sem volume de jogo. Imagina ainda sendo martelado e não conseguindo segurar a bola no campo de ataque. Entendeu? Então tudo tem a ver com esse jogo psicológico que o Flamengo entrou, que o Cristóvão não soube dissuadir seu capitão, seu elenco. Tem a ver com o posicionamento defensivo ser ruim. Por exemplo, o Ederson, a recomposição dele. Ele não é um... Às vezes eu olhava assim, pô, será que o Edson tá brincando de Ronaldinho Gaúcho, cara? Ele dá aquelas corridinhas, aqueles trotezinhos e tal. Às vezes eu não sei, às vezes o cara tá com medo de se machucar. Ele tem histórico de contusões, ele perdeu o ímpeto das estreias. Ele tá e tal. sem ritmo de jogo também. Tem isso, tem muita coisa. E lembrando que ele participou de 2 jogos, só que contra o Palmeiras ele entrou no segundo tempo e na estreia contra o Atlético Paranaense ele jogou o primeiro tempo só. Pois é. Aí teve o fato do Flamengo... E não tinha essa rivalidade, essa mordeção toda, né? Aí o Flamengo fez uma linha, não marcaram impedimento, entendeu? Também teve isso. O Riascos não recebeu impedimento, tá entendendo? Mas, no mais, o Vasco, pelo menos, tá descobrindo que o futebol também pode atacar, também pode arriscar, entendeu? Tu também pode impor um ritmo duro de correria na frente. E o Cristóvão não soube barrar isso. Pois é, mas ô Lucas, você então considera que o Cristóvão foi bem demitido, ou enfim, se ele se demitiu, ele saiu na hora certa, lembrando que o Cristóvão realizou apenas 18 jogos nessa passagem pelo Flamengo, em 18 jogos, e eu vou falar aqui o retrospecto do Cristóvão, assim que eu achar aqui, Lucas. Pois é, você me perguntou, o Cristóvão foi bem demitido? Sinceramente... 18 jogos, posso falar o retrospecto aqui? Deve. 8 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Tem mais derrota que vitória? Isso. Olha, eu falava aqui anteriormente que o Cristóvão ele não tem um perfil para esse elenco do Flamengo. Por que isso? Porque esse elenco do Flamengo tem só 2 meias de criação, que é o Alan Patrick e o Ederson. Pois é, e o Alan Patrick talvez se encaixe mais nessa posição de meia de criação do que o próprio Ederson, que é um jogador que joga mais adiantado. Não, o Ederson é mais um ponta de lança, um jogador que chega mais na frente, um jogador que... Eu considero o Alan Patrick isso. Mais de 2 toques, não. O Alan Patrick organiza mais o jogo pra mim. Tu acha que é melhor organizador? Melhor organizador. Eu já acho melhor o Alan Patrick indo pelas pontas e dialogando com laterais, com os atacantes de velocidade. O Alan Patrick sabe fazer essa flutuação, ele tem... Claro que ele às vezes perde o ritmo, por exemplo, no segundo tempo ele cansa, mas ele quando tá no jogo, ele faz essa... Mas pelo meio ou flutua pelas pontas? Ele flutua pelo meio ali, naquela área da intermediária de ataque mesmo, de meio de campo, círculo central, intermediária de ataque, muito bem, ele flutua mesmo fazendo essa bola girar, recebendo e distribuindo. Mas ele é só um, vamos supor que realmente, vamos dizer que ele de fundamento de qualidade para meio campo, para ser cérebro, ele é melhor que o Ederson, tá? Ainda são só 2 jogadores. Sim, o Cristóvão, ele é um tipo de cara que ele precisa de um elenco com mais gente de qualidade de passe. Pra quê? Porque ele gosta, ele tem como filosofia volume de jogo e envolvência. O que? Muito toque de bola. É aquele negócio que você fica no famoso cerca Lourenço. Pois é, eu cito, mais de uma hora tem uma pra ilustrar o seu raciocínio aqui, o Alan Patrick não pôde jogar ontem porque ele não pode jogar pelo Flamengo na Copa do Brasil, só pôde jogar o Ederson. E aí, sem o Ederson... Sem o Alan Patrick? Então, o Alan Patrick já estava fora. O Ederson, obviamente, ia ter que ser substituído, até porque não tem ritmo de jogo, não sei o quê. Entrou o Jajá. O menino promoveu a estreia do Jajá. O menino da base. Aí você vai me essa perguntar, posição, o Flamengo tem muito jogador de velocidade? Tem. O Oswaldo Oliveira é um cara que verticaliza mais o jogo do que o próprio... Cristóvão?
É melhor. Apesar do É jeito melhor. ser parecido, assim, Não, fisionomia, perdão, mas O jeitão de do falar. caráter, é o jeito de Não, falar. mas a filosofia de jogo é diferente. Você pega pelo Palmeiras. O Marcelo Oliveira se adaptou rápido ao Palmeiras porque ele também tem essa característica que o Oswaldo tem. De muita inversão, acionar muita velocidade. Muito cruzamento. Isso, usar os pontas num buraco que a defesa deixa. Entendeu? Tamo aqui. E aí, estamos marcando pelo direito, a defesa se concentrou pelo lado direito. E aí, cruzamento. Usa um facão. Ouvinte, não entenda mal, não é bicão pra área, não é lançamento, chuva. é virada de jogo. Lançamento e cruzamento depois de uma jogada trabalhada. Que você é um passe de cabeça, né? Que você deu um passe pro cara cabeça. Não, mas eu falo cruzamento pra gol, entendeu? Que aí Às vezes sim. é isso, às vezes tu pode dar uma virada de jogo e o cara pode fazer uma enfiada, pode tabelar, pode chegar assim, ele fez uma Não, mas é virada de porque jogo. o Palmeiras é um volante time já- que faz muitos gols de cabeça ainda. Já fazia na época do Cristóvão e ainda faz. Do Mas Cristóvão agora- não, do Oswaldo. Pois é, e o Flamengo tem lá o Guerreiro. Eu acho que muda, se tivesse o Alexandre ainda. Vai falar isso de novo? Mas é isso, o Oswaldo Oliveira ele tem mais a característica do Flamengo, que é o quê? Um jogo vertical. E não um jogo envolvente, que é a filosofia do Cristóvão. Então você acha que o Oswaldo, o Cristóvão foi bem demitido, foi bem Pra saído. vindo do Oswaldo, sim. Foi bem saído. Bem ou mal, acho que até o próprio Cristóvão sentia isso. Que ele não tem jogadores com características para implantar a filosofia que ele quer. Talvez no Fluminense desse certo, Cristóvão. Mas o Cristóvão também já Então saiu de vamos lá. falar do retrospecto do Cristóvão aqui para analisar o Cristóvão como treinador de uma forma geral? Sim. E Então a gente vamos. tem que pular para o próximo assunto, que é Fluminense e Botafogo. Exatamente, olha só, o retrospecto pelo Flamengo, como eu já citei, é 18 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Pelo Fluminense, Lucas, 55 jogos, aí muito mais jogos, né? Com 28 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, mas contando também campeonatos estaduais, né? Que fazem grande diferença. Agora, pelo Bahia, 42 jogos com 14 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, mais uma vez mais derrotas do que vitórias, né? E agora o último time do Cristóvão, que é o Vasco da Gama. 77 jogos foi o clube que ele mais ficou no cargo, né? 77 partidas com 40 vitórias, 18 empates e 19 derrotas. Muito, essa do Vasco foi bem. Foi a melhor, realmente. Foi até o trabalho que deu a ele. É o melhor percentual. Foi até o trabalho que botou ele pro futebol. Pra Que ele promoveu, que isso. manteve ele como técnico. Ele passou Então ele pelo era Grêmio só. também, né? Não. Não? Como nessa fase, não. Só como por esses 4 clubes. Ele ia pro Grêmio, lembra que ele foi ameaçado a ser contratado. É verdade. E aí é verdade, não é chegou verdade. a ser contratado, não chegou a ser Aí o efetivado. Grêmio foi com o Roger. Exato, que aliás, excelente treinador, ele está se Tava mostrando fazendo um ótimo ser. trabalho. Pegou o Grêmio do Filipão, que era praticamente o mesmo elenco, e transformou no O na Cristóvão, briga pra pelo finalizar título. o assunto, ele peca por aquilo que o Parreira começou a pecar no fim de carreira. Sabe qual é? O quê? O gol é um detalhe. Ele domina o jogo e tal, mas ele não agride o time. Mas você acha que ele não falaria agride. isso, gol no detalhe? Não, mas a filosofia dele parece que mostra Lucas isso. Haddad, para finalizar então, vamos botar o Oswaldo de Oliveira apresentador hoje? Vamos ver o que ele falou? Vai, sonora dele aí pra Vamos gente ver, ir não, pro próximo vamos assunto. ouvir. Então fala, Até Oswaldo de porque, ô David, Oliveira. nós estamos aqui com 48, vai chegar a 48 minutos de programa. Aí daqui a Nós pouco a temos gente mais faz 12. o pré-jogo do Fluminense e encerramos Isso. o programa. Então, E tem Botafogo também. e tem Botafogo Tem de Série leve. C também. Tem muita coisa então ainda. Então, Salvador Rangel, o Cristóvão vai falar aqui agora. Cristóvão ou Oswaldo, perdão. Principalmente com relação ao Cristóvão, que é um companheiro de profissão, pessoa que lida, assim como eu e outros tantos, com essa instabilidade que o futebol brasileiro acaba nos proporcionando. Há pouco tempo eu passei a mesma experiência e agora eu quero dizer a vocês que eu tenho a honra e o prazer de substituir um grande profissional num clube que eu sempre tive muita vontade de voltar a trabalhar. E sem mais, eu estou pronto para as perguntas que vocês quiserem fazer. Pois é, essa foi aí a introdução, né, da entrevista coletiva do Cristóvão, não, perdão, do Oswaldo de Oliveira, novo técnico do Flamengo. Boa sorte a ele. E agora, Lucas Haddad, vamos falar do Fluminense, que já deve estar entrando em campo para o confronto contra o Papão da Curuzu, o Paysandu lá de Belém do Pará. Clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias.
Pois é, aqui agora Lucas Haddad, Fluminense e Paysandu, daqui a pouco, logo mais, daqui a 15 minutinhos, hein? Aqui no tempo do programa gravado no Maracanã. E aí, Lucas Haddad, o que tem do Flusão aí pro jogo de hoje? O Clever, goleiro reserva... Se recuperou? Se recuperou, está liberado para o jogo desta quinta-feira. Então vai o Clever e não vai o Júlio César, né? O terceiro goleiro. Não, vamos ver aqui porque talvez ele passe até... Ele passou por uns exames, entendeu? Ele está liberado. E aí, parece que ele vai ficar no banco de reservas. Tem muita gente aqui dizendo que ele não vai entrar de titular, não. Entendeu? O Clever vai ficar no banco? Porque o pessoal liberou, mas enfim. Então é como se não... Eles querem até o goleiro ficar no banco de reservas é como se não fosse entrar, né? Porque é muito difícil o goleiro entrar ao longo da partida. Né? O Anderson Moreira quer observar o Júlio César na equipe. Entendeu? Isso aí são informações do Lucas Machado da Transamérica. Até meu xará. E ele agora informa... É nova, essa informação é de agora. Parece que mesmo com o Clever liberado, vai de Júlio César. E aí você vê, né? Mal tem chance. Quando surge, o Júlio César... Quem diria que o Júlio César ia estrear algum dia pelo Fluminense? Vai jogar uma Copa do Brasil já. Já vai para um confronto de mata-mata. Oitavas de final, oitavas de final. Jogo Entendeu? no Maracanã, oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, exatamente, o testado vai ser o Júlio César. Então o Fluminense... Júlio César, que é cria da base do Fluminense? Olha, o Júlio César, eu não sei exatamente, eu não lembro. Esse jogador que surge assim, eu nem pesquisei de onde que veio o Júlio César. Mas ele é garoto, né? Com certeza. É, claro, para ser terceiro goleiro, mais novo que o Clever deve ser. Com certeza. Mas e o Fluminense que vem com Júlio César, Wellington Silva, Gum, Marlon e Gustavo Scarpa na lateral esquerda. E aí no meio de campo Edson, Jean, Cícero e Ronaldinho Gaúcho. No ataque Marcos Júnior e Fred. E esse Fluminense que vai enfrentar o Paysandu, Lucas? Alguma novidade não, né? Em relação ao time que a gente falava no programa de ontem. Ele só botou o Marcos Júnior no lugar do Oswaldo de novo. O Gustavo Scarpa na lateral, né? Perfeito? Perfeito. Eu acho que... Da liga, deixa continuar, bota assim mesmo, pelo menos tá repetindo o time. Quando eu falo repetindo o time, mudou uma peça no ataque, entendeu? E é por aí mesmo. O Fluminense, eu acho que tem grandes chances hoje contra o Paysandu. Eu já vou ter que dar meu palpite, já pode ser ou deixa pro final? Deixa pro final, que a gente então vai chamar os destaques antes do palpite. E o Anderson Moreira ele já tá cobrando atenção, ele não quer passar por esse negócio de zebra. Claro que o assunto América de Natal, um ano atrás, voltou à tona. Tem Lucas, que voltar aí, mesmo. só falando do Paysandu, perdão, só dando essa informação para você continuar o seu comentário. O Paysandu tem muitos desfalques, hein? O Fael está suspenso, também estão fora o meia Carlinhos e o atacante Everaldo lesionados. O zagueiro Fernando Lombardi, o goleiro Marcão, o volante Gilson e o atacante Wellington Júnior já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes. E aí você vê quantos desfalques o Paysandu não tem, né? E o Fluminense está indo praticamente com o time que jogou no último domingo. Exato. Olha, eu vou ser sincero com você, David. Que venceu o Figueirense, por isso que eu falei de Figueirense, sem querer. Eu vou ser sincero aqui, isso aqui não é coisa de torcedor não é coisa de quem quer o futebol do Rio no alto só não é coisa de afobação, de emocional não. Mas hoje o Fluminense tem que meter pelo menos uns 3-0, entendeu? Tá repetindo o time, tá no G4 do Brasileiro, o Paysandu tá cheio de desfalque, nem no G4 da Série B tá, entendeu? A gente sabe que o futebol tem muita coisa que pode acontecer, às vezes tu pode massacrar um time, meter 8 bolas na 8 7 desfalques é muita coisa, né? Muita 7 coisa, desfalques é um time inteiro quase. É um time inteiro. O Fluminense tem que matar agora o confronto. Toda sinceridade, tem que matar agora. Tem que ir com uma diferença assim já absurda. Pra jogar lá em Belém do Pará. Até mesmo para forçar o Paysandu aí por tudo ou nada, e aí facilitar mais tudo, até mesmo para poder poupar jogadores e levar um time que não o 100% titular. Fluminense, olha, sinceramente, eu não gosto disso do cara lá, do dirigente do Corinthians que falou que foi um presente de Deus, mas o Paysandu tá parecendo isso. Porque é muito desfalque, dos adversários do pote, talvez eu seja mais forte do que o Ituano. Ceará. Que o Ceará e o Ituano, que também jogam hoje, a gente já falei que é São Paulo e Ceará, Inter e Ituano, São Paulo e Ceará às 9h30, às 21h30. Mas, assim, francamente, acho que nem o Ceará tá tão desfalcado assim como o Paysandu tá, entendeu? Pois é, mas o Fluminense tem que também se precaver contra o fantasma das quedas contra clubes de menor expressão, né? Que aconteceu já em 19 participações na Copa do Brasil, Lucas. O Linhares em 94, Criciúma em 96, Ceará em 97, Paraná em 98, Juventude em 99, Brasiliense em 2002 e o América de Natal em 2014, no ano passado, foram exemplos disso. 90% foi nos anos 90.
aquela década que pro torcedor tricolor é perdida. Esquecer, né? O Salvador disse que nem nasceu naquela época. O Salvador nasceu em 2001, segundo ele. Salvador Rangel tem 12 anos de idade. 12 anos de idade, né, Salvador? Não, mas então você nasceu na década de 90, Salvador? Mas era criança. Era criança, então, não viu, né? Então, assim, essas eliminações A vexatórias década de 90 aí, é pra se esquecer, com exceção do gol de barriga, né? Do Renato exatamente, Gaúcho. pro tricolor é isso. Com certeza. É gol de barriga E mais nada. e mais nada, o resto é resto. Ainda pelo menos é um gol místico, né, pra história do futebol. Tem até um frasista, eu não lembro quem é um jornalista em inglês, não lembro o nome dele, não sei se é o Matt Shirts, que falava isso, que o futebol brasileiro é conhecido pelos dribles de Garrincha, a bicicleta de Pelé e o gol de barriga no Fla-Flu. Que coisa, hein? Agora, olha só. Vamos aos palpites rapidinho, porque ainda tem Botafogo, ainda tem outras coisas que você falou aqui, que eu nem me lembro mais. Série C do Rio de Janeiro. Então, Salvador Rangel, vamos aos palpites. Não tem vinheta, então não precisa chamar. Então, começa com você. Fluminense e Paysandu hoje no Maraca logo mais. Fluminense, com certeza, e eu vou apostar no 3x1. 3x1 Fluminense. Ainda leva um gol dentro de casa. Ou seja, gol. Olha só, se ontem não valeu o gol do Vasco para que negócio de fora de casa, Hoje vale. Hoje vale porque o Fluminense vai jogar a partida de volta lá em Belém, lá no Mangueirão. Então, Lucas Haddad, seu palpite. Meu palpite, David, 5x0 Fluminense. 5x0 Fluminense. Otimismo pouco é besteira. Olha, o Paysandu tá cheio de desfalques. 7 desfalques. Na Série B tá ali no meio, na pasmaceira. O Fluminense tá completo, tá repetindo o time. Eu vou falar o quê? Não tem. É só se acontecer aquelas tragédias homéricas pro Fluminense não sair com um resultado vantajoso. 5x0, então esperaremos pra ver. David E meu Sharp. palpite, eu aposto em 3x0 Fluminense. Aquele palpite que você falou no começo, que você não seguiu, eu fico com ele então. Eu abraço ele. Compartilha. Eu falei 3x0, uma coisa simbólica. Eu falei 3x0 como se fosse o mínimo. Entendeu? Como se fosse aquele 1x0. Mas o Fluminense tem que fazer saldo, gente. A gente também tem que parar às vezes e falar a verdade. Eu sei que o futebol não tem mais bobo, não tem mais aquele negócio de franco favorito. Todo mundo hoje conhece os esquemas um do outro. O futebol tá universalizado, globalizado. Mas, pra realidade, o Fluminense não tá em início de temporada. A internet derrubou as fronteiras. Isso. Então é isso. O Fluminense tá repetindo o time, já tá no auge da temporada. Não tem muita desculpa. Pois é. Então, chegou a hora de falar então, Salvador Rangel. Boa sorte ao Fluminense, claro que joga logo mais, joga daqui a pouquinho, daqui a 7 minutos, começa o jogo. E Salvador Rangel, agora falemos do Botafogo de Futebol e Regatas, o glorioso Fogão de General Severiano. Lucas Haddad, o William Arão pode sair do Botafogo, é isso mesmo? Olha, segundo o mesmo, o próprio Arão, ele negou ter assinado um pré-contrato com o Cruzeiro. Se sair, correm o boato, ventilam-se que é pro Cruzeiro, entendeu? Aí o Botafogo vai se reunir com o pai do jogador. Hoje em dia, pai de jogador, né, meu amigo, tá assumindo cada função. E tem muito pai que age como padrasto, joga contra. É verdade. É verdade. Tomara que não saia, né? Tomara que não saia. É, um cara que desde o começo do ano tem representado demais essa camisa do Botafogo, tem realmente respeitado o manto sagrado alvinegro. Agora olha só, Lucas Haddad. O Navarro vai ficar fora de mais uma vez e o Luiz Henrique deve enfrentar o Paysandu. Com estiramento na panturrilha, o uruguaio não vai a campo e dificilmente jogará. Não foi a campo, na verdade, né? Não foi a campo no treinamento e dificilmente jogará no domingo. O Ricardo Gomes fecha a parte da atividade. Diego Jardel e Elvis disputam uma vaga. E, na minha humilde opinião, eu colocaria o Elvis, que participou muito bem do jogo lá contra o América Mineiro. O Elvis tem mais chegada na frente. Isso aí é indubitável. O Botafogo precisa disso, se impor. E aí, o Botafogo, sim, ele pode ir pra cima do Paysandu, que eu já aposto que o Paysandu contra o Botafogo vai ser outro Botafogo, vai ser outro Paysandu. Já vai ter todos os reforços novamente, né? Outro Sim, errado. Com certeza. Pois é. Agora, olha só, sabe quantos ingressos vendidos Pode, pra Botafogo e eu Paysandu? sei que esse horário aí pegou, eu tive que dar o braço a torcer mesmo. É, a gente ouvia, né, Lucas, o programa há, sei lá quanto tempo atrás, há 3 meses atrás, o Lucas falando, gente, isso aí é coisa horrível, É isso não sei o retrocesso, quê. é voltar aos anos 90, que horário é esse de 11 horas? Meu pai do céu, inventar isso aí. E agora? Eu já dei o braço a torcer há mais de mês aí também. Bastante tempo. Claro, já falei, não, o horário pegou, amigo, quem sou eu?
Pra implicar, né? É verdade, se Pois o povo é. escolhe, o povo que decide. Olha, agora Eu olha sei só. que a fila foi longa. Quantos ingressos vendidos pra Botafogo? 17 mil ingressos. Lucas Excelente, Haddad. maravilhoso. É de soltar a vinheta do Botafogo aí de novo, Vai lá, Salvador. Salvador. Porque, pelo amor de Deus, agora sim a torcida do Botafogo tá começando a representar mesmo, apoiar o seu time e abraçar 17 mil glorioso ingressos vendidos Botafogo. e o setor norte já tá esgotado, Salvador Rangel. Pois é. Pois é, Botafogo terá seu maior público na Série B nesse domingo. Até então havia sido contra o CRB de Natal, na segunda rodada com apenas Lucas Haddad de 10.600 torcedores pagantes. E David, por falar em Newton Santos lotado, outro boato que circulou é que o Botafogo teria que entregar o engenhão, o Newton Santos, entregar para o consórcio, devolver lá para aquele... Para a prefeitura. Isso. E aí foi prontamente desmentido. No caso, o Botafogo é o consórcio. O Botafogo é o consórcio que administra o estádio. Ah, exatamente. Entendeu? Então o Carlos Eduardo Pereira ele já prontamente desmentiu. Falou que são pessoas que querem tumultuar. Ele não sabe a origem dos boatos, segundo o mesmo, né? E por parte do Botafogo, pelo menos a torcida já tá lotando o estádio, não tem esse negócio de devolver, entendeu? E no mais, isso aí eu não sei nem por que surge. Eu só disse isso aqui para caso você, botafoguense, que ouça algo sobre isso, saiba que seu presidente já desmentiu prontamente. Muito bem, o Botafogo que vai ter um dos estádios mais modernos de novo do país ao final de 2016, quando o engenhão Newton Santos reabrir depois das Olimpíadas. Lucas Haddad, um estádio que promete, eu não sei se vai se cumprir mesmo, a reforma para ampliação da capacidade para mais de 60 mil pessoas. Hein? Ótimo, maravilhoso. Tem que botar mais mesmo. Ah, mas é longe, o pessoal quase nunca vai, não importa. Mas quando for, lota. Exatamente, 60 mil pessoas, vai ficar quase da capacidade do Maracanã. Então, chegou a hora do quê? Da Série C ou dos Do destaques último finais? intervalo. Chegou a hora do último E intervalo. meu destaque muito bem. final, já estamos em 1 hora de programa. Uma aqui. hora de programa. Então, Salvador Rangel chama pra gente e voltamos já com o programa Antenados na Jogada. Salvador. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Voltamos com 1h02 de programa para direto os destaques finais. Salvador Rangel pode botar a musiquinha de encerramento porque eu chamo ele, Lucas Haddad, com os destaques finais. Eu acredito que ele vai falar da Série C do Campeonato Carioca nos destaques finais. É isso mesmo, Lucas? É isso mesmo, decisão da Série C, ingressos antecipados são vendidos a R$10. Último jogo da Terceirona acontecerá, sabe aonde, David? Eu sei, no Alzirão. Exatamente, com a Águia, o Itaboraí, dependendo apenas de um empate para ficar com o título. Maravilha, hein? Maravilha, muito bom. E a gente torce ainda pro Itaboraí, não é porque a gente saiu da São Gonçalo FM que a gente vai virar casaca assim tão rápido, né, Lucas? Não, a gente criou um laço bonito, a gente foi muito bem recebido pela região ali, pessoas curtiram nossa página, e é isso, Itaboraí tá com a vantagem. Boa sorte, bom jogo da Série C, que tudo dê certo domingo. Muito bem, E que Lucas. não falte ambulância. David Sharp, o comentarista que não perde o charme, o apresentador que não perde o charme, o postador lá da página que também não perde o charme. Isso você é muito melhor do que eu. Muito melhor. Calma. Nossa, Seus você destaques finais, por favor. é o expert das postagens. Ia, Olha só. Aí tá aí demais. Para com isso. Que é esse, David? Olha só. Enquanto, gente, o Oswaldo de Oliveira chega, quem saiu foi o Wallace. O Wallace não, perdão. Quem Quem saiu foi o Cáceres, Vitor Cáceres do Paraguai, que já se apresentou lá com o Sheik do Al Rayyan do Catar. Não é o Emerson Sheik. Não. O Emerson Sheik continua aqui. É o Sheik de verdade mesmo, lá do Al Rayyan do Catar. Aqueles E ele milionários. foi embora, assinou um contrato de 3 anos. Lá no Catar, ele foi catar, Lucas, e vai fazer. Já vai fazer, não. Pé Já de está meia. fazendo muita falta ao Flamengo, E né? vai fazer um pé de meia.
E o Flamengo vai sentir isso, viu, gente? O Flamengo vai reclamar. Assim como eu reclamo do Alexandre, o Flamengo vai reclamar. Eu vou perguntar, por que... O Flamengo ganhou alguma coisa com essa negociação aí? Que eu saiba, não. Olha, sinceramente, olha, eu só se for pra dar um murro na parede, porque não faz sentido. Pois é, olha só. E é tão triste, né? Tão triste que o Flamengo não libera nem o cara depois do final da temporada. Por que não libera depois do final do ano? Por quê? De graça. No meio da temporada, no meio, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo, o cara importante titular do time, pô. Pra dar tempo, né, do Flamengo repor em peças, até pro mercado também abrir a janela. Se fosse o quinto reserva, mas não é, o cara era titular do time, pô, importante pra caramba. Jogador de seleção. Exato, seleção Paraguai, mas seleção. Não, Paraguai é uma seleção muito respeitável, ainda mais em âmbito defensivo. Você ter zagueiros e volantes do Paraguai, isso aí é um mérito muito bom. Eu não quero nem mais falar disso, olha só, as últimas aqui Laterais do também. programa de hoje, Lucas Haddad na mira, a pedido de Romário, CPI aprova quebra de sigilo bancário de Marco Paulo Del Nero. Voltamos a falar do Marco Paulo Del Nero, que dessa vez Como vai... Como é que é o nome? Marco Paulo Del Nero. Nossa, vai tocar fogo na CBF. Malagueta falou uma coisa Na dessa. CBF, é verdade. Malagueta, saudade de você. E a última, golpe duro, hein? Luciano. É a última mesmo? Porque a última foi a penúltima. Agora é a última. Luciano sofre ruptura em ligamento do joelho Essa e só foi volta triste, a essa jogar foi em triste. 2016. Luciano que voando. havia feito 40% dos gols do Corinthians nos últimos jogos. É nessa hora que a gente vê quem tem elenco. É verdade, Luciano. É nessa hora que eu falo, Cáceres faz falta, Alexandro, porque o que aconteceu com o Luciano, que tá voando, tá numa fase melhor que qualquer jogador do Rio de Janeiro, seja Fred, Guerreiro, o que for, pode acontecer com o Luciano, que é novo, imagine com o Guerreiro, com o Fred, meu pai do céu. Com certeza, E o aí Luciano elenco é bom por causa disso. que brilhou no Pan-Americano, no torneio Coca-Cola e estava, né, brilhando também no Corinthians. Salvador, chegou a hora da gente ir embora com o programa dos Antenados na Jogada, hoje, dia 20, quinta-feira, jogo do Flusão. Você certamente vai ouvir esse programa depois do jogo do Fluminense, então a gente espera que o Fluminense tenha ganho e ganhou bem. Se Então, não for 5-0, gente, não vai me cobrar depois. Isso aqui é palpite, eu não disse que era previsão. o jogo nem começou ainda. Pois é. Ou está para começar, são 7-1. Então, vamos, Salvador. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado pelo apoio. E a gente volta amanhã aqui no programa dos Antenados na Jogada. E nós o que, Lucas Haddad? Nós Torcemos sem parar. Sempre, sempre. Por que nunca paramos de torcer? Valeu, boa noite, gente. Tchau, tchau. Até mais, gente!